Agora que você já leu o livro Um Teto Todo Seu, vamos nessa segunda videoaula abordar aspectos relativos ao texto em si, a partir de uma breve análise das imagens e metáforas propostas pela autora e dos desdobramentos que esse texto pode ter aos leitores do século XXI, mesmo tendo sido escrito no início do século XX. Para dar início ao percurso de reflexões e questionamentos propostos pelo texto, a narradora, Mary Beaton, nos coloca diante de uma das mais importantes constatações do texto, qual seja a de que uma mulher precisa de um quarto só seu e de dinheiro para produzir ficção. Woolf expõe aqui, na voz de sua narradora, Mary, uma observação pragmática de como a renda ou a falta dela estaria relacionada à produção literária de mulheres na Inglaterra daquele período. Além disso, a narradora nos questiona por que um gênero era mais próspero do que o outro e que efeito a pobreza teria sobre a ficção. Além da proposta de apresentar uma narradora fictícia e de apresentar também essa imagem espacial do quarto para que entendamos qual é a tese defendida por ela nesse ensaio, outra imagem muito importante, muito marcante desse texto é a de um gato manês, que é o gato sem rabo. A narradora observa de sua janela um gato manês e reflete como esse gato pode ser uma metáfora das próprias mulheres que escreviam ficção nessa época, justamente por ser considerado raro, mais exótico do que bonito e peculiar. Então o que temos aí é de fato uma metáfora das mulheres que escrevem ficção. Agora, para ampliar um pouquinho mais a análise feita sobre o texto e trazendo também para a contemporaneidade, pode ser interessante pensar uma coisa. Quando Virginia Woolf propõe a imagem do gato sem rabo como metáfora das mulheres que escrevem ficção, precisamos ter em mente que ela está falando aqui do contingente de mulheres brancas que produziam ficção naquela época. Se mulheres brancas produzindo ficção naquele momento já eram consideradas gatos sem rabo, o que podemos dizer, então, de mulheres negras produzindo ficção? Essa é uma reflexão que pode ser desdobrada a partir da leitura do texto. Outra imagem muito celebrada em Um Teto Todo Seu é a imagem de Judith Shakespeare. Aqui, Virginia Woolf propõe que imaginemos se Shakespeare tivesse tido uma irmã. E digamos que essa irmã fosse igualmente genial e talentosa. Mesmo assim, ela e seu irmão teriam destinos completamente diferentes. No texto, a narradora dramatiza para a gente como seria a vida de Judith Shakespeare. No lugar de ser mandada à escola, muito provavelmente, ela seria obrigada a ficar em casa e cuidar dos afazeres domésticos. Diante disso, ela fugiria, buscaria emprego no teatro, mas seria menosprezada, engravidaria de um suposto benfeitor e, no momento de desespero, se suicidaria em uma noite de inverno. Sendo assim, antes que ela pudesse se apropriar do mundo, viver as experiências que o mundo poderia propor a ela e transformar essas experiências em arte e ficção, assim como o seu irmão, este mesmo mundo já a teria engolido. Essa imagem proposta pela autora ilustra a ideia que Woolf defende em seu texto de que, para pessoas marginalizadas da sociedade, assim como as mulheres, ser dotada de um gênio seria sinônimo de sofrimento. Mas o que é verdadeiro aqui, ao que me parece, revendo a história da irmã de Shakespeare, como eu a inventei, é que qualquer mulher que tenha nascido com um grande talento no século XVI certamente teria enlouquecido. Há ainda uma outra imagem nesse texto que se traduz em uma passagem muito curta, que é a imagem do professor Von X, ou Von X. A narradora de nosso texto, ao realizar sua pesquisa sobre o que já foi dito sobre as mulheres em literatura e em textos teóricos, imagina a figura de um professor raivoso que está ocupado em escrever uma obra intitulada A Inferioridade Mental, Moral e Física do Sexo Feminino. A figura desse professor, criado por nossa narradora, é o exemplo do que havíamos falado no primeiro vídeo, do Mise en Abîme. A narradora foi criada por Virginia Woolf, ela é ficcional
E esse professor, criado também por essa narradora, é também ficcional. Bom, e como neste ensaio o Wolff propõe uma análise, uma pesquisa, uma investigação sobre as mulheres e a ficção, um dos temas abordados por ela é também a da mente andrógina. Aqui, mais uma vez, a autora se vale de uma imagem para defender a sua tese. Qual é a imagem que a autora utiliza? A narradora observa a chegada de um táxi, de um jovem, de um moço, um rapaz e uma moça, uma mulher. Esse rapaz e essa moça entram no táxi e o táxi vai embora. Nesse momento, a narradora é tomada por uma espécie de revelação. Embora esse seja um acontecimento muito cotidiano, ele revela para a narradora algo sobre a mente humana. A revelação que a narradora tem é a de que os diferentes sexos, ou podemos falar atualmente em gêneros, eles naturalmente devem cooperar. Quando a narradora fala em cooperação, ela está falando aqui, na verdade, da coexistência do feminino com o masculino na mente humana. Então, um homem tem a sua parte feminina e uma mulher que tem a sua parte masculina. A narradora apresenta essa ideia da dualidade, da completude masculina e feminina da mente humana ou da alma humana, relacionando-a à produção literária. Essa imagem, então, ilustra a tese defendida pela autora de que a integridade de uma obra literária advém de uma neutralidade autoral. Quando falamos de neutralidade autoral aqui, falamos da não rotulação de um tipo de literatura. E essa discussão é feita até hoje. Quantas vezes ouvimos falar em literatura feminina, como se essa literatura fosse menor do que aquela literatura sem rótulo, que é masculina. O que Virginia Woolf propõe aqui, então, com essa noção de mente andrógena relacionada à produção literária, é de que a produção literária e a experiência da leitura literária não esteja pautada na noção de rotulação de gênero. Para a autora, a coexistência desses gêneros na alma ou na mente humana garante uma abertura criativa muito maior do que se pensamos nessas categorias separadamente. Sobre isso, a autora diz: é quando ocorre essa fusão que a mente é fertilizada por completo e usa todas as suas faculdades. Talvez uma mente que seja puramente masculina não consiga criar. E o mesmo ocorre com a mente puramente feminina, pensei. Mas seria melhor verificar o que másculo-feminina e, por oposição, feminil-masculina querem dizer, fazendo uma pausa e observando um livro ou dois. Outro trecho em que a autora expõe a defesa da mente andrógena é esse aqui. A mente andrógena é ressonante e porosa, que transmite emoções sem empecilhos, que é naturalmente criativa, incandescente e indivisa. De fato, é possível retomar a mente de Shakespeare como do tipo andrógeno, másculo-feminina, embora seja impossível afirmar o que Shakespeare pensava das mulheres. Percebemos então que o que a autora quer dizer com mente andrógena está relacionado à abertura de possibilidades, tanto de experiências de vida, como também abertura de possibilidades criativas para a produção literária. Bom, essas são as principais imagens e metáforas propostas pela autora para ilustrar a defesa de seus argumentos e de sua tese inicial, aquela que comentamos anteriormente, a de que mulheres precisam ter condições materiais para a produção de literatura, em especial de ficção. Hoje, o texto Um Teto Todo Seu é um texto incontornável dos estudos feministas ou de quem quer saber um pouquinho mais sobre a autora e o pensamento feminista dela. Porém, em 1929, a autora demonstrou uma certa preocupação se o livro seria demasiado feminista. Em seus diários, a autora registrou essa preocupação e todo o processo de produção desse texto, tanto na preparação para a apresentação na universidade, quanto o pós-apresentação e também da publicação desse texto no ano seguinte. No registro de 27 de outubro de 1928 em seu diário, Virginia escreve o seguinte: graças a Deus,
minha longa labuta com a palestra para mulheres terminou neste momento. Jovens enfraquecidas, mas destemidas, essa foi a minha impressão. Inteligentes, ávidas, pobres e destinadas a se tornarem diretoras de escolas em massa. Disse a elas de forma branda para beberem vinho e terem um teto todo seu. Já no registro de 23 de outubro de 1929, um ano depois, quando a sua palestra foi publicada em livro, a autora escreve: ele me escreveu ontem e disse que gostou muito. Vou resumir aqui minhas impressões antes de publicar um teto todo seu. É um tanto agourento que Morgan não quisesse resenhá-lo. Faz-me desconfiar que há um guincho feminista em seu tom que vai desagradar a meus amigos mais próximos. Prevejo então que não receberei críticas, com exceção das evasivas e jocosas de Lytton, Roger e Morgan. Que a imprensa será gentil e mencionará sua vivacidade, e também serei acusada de ser feminista e darão a entender que sou safista. A partir desses registros e de tantos outros em seus diários, percebemos que Virginia Woolf sempre esteve preocupada com a recepção de seus textos, sejam eles os de ficção ou os textos ensaísticos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado das informações que tenham trazido e que elas tenham ampliado o olhar de vocês sobre o livro e que elas sejam sementes para que outras reflexões possam suscitar a partir do que falamos aqui hoje. Obrigada e até a próxima!